Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Amém? Provérbios 4, versículo 7. Glória a Deus. Provérbios 4, versículo 7. Amém. Glória a Deus. Amém? Provérbios 4, versículo 7. A diferença entre a mente de Deus e a mente do homem. Amém? E tem um outro versículo também, outros versículos que nós vamos estar lendo, né? Que é em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 11. Amém? Provérbios 4, 7, a palavra do Senhor nos diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Amém? Amém. Vamos lá junto? A palavra do Senhor nos diz. Pode só acompanhar na sua Bíblia aí. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Amém? Agora eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 55. A gente já vai fazer a leitura, que é melhor, né? A leitura desses textos, né? Isaías 55, versículo 8, nem diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele envia a palavra dEle para os nossos corações. Amém? E no último versículo, Ele envia a palavra dEle para os nossos corações. Deus é que envia, né? Então, Deus, Ele usa pastores, Ele usa líderes, amém? Os líderes dEle, amém? Ele chama, Ele convida, assim como Jesus andou na terra e chamou os discípulos, formou os discípulos para levar a palavra ao coração das pessoas que precisavam ouvir, que precisam saber a respeito do céu, amém? Glória a Deus. Ele continua fazendo hoje ainda, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. E quem faz isto é Deus. Por quê? Porque Ele quer que a palavra dEle seja como a chuva que Ele manda sobre a terra. É Ele que faz a chuva cair sobre a terra, amém? Amém. Ele manda a chuva cair sobre a terra, Ele faz com que a chuva caia sobre a terra. Aqui no versículo 10. E essa chuva, ela tem um propósito, amém? Ela vem com um propósito. A chuva vem com um propósito sobre a terra. Glória a Deus. E qual é o propósito? Para que haja uma produção, amém? A terra, ela recebe aquela água da chuva e ela ajuda, ela abençoa as plantas, até a terra, né? Amém? A chuva abençoa a terra abençoa as plantas, e as plantas absorvem
essa água da chuva absorve os nutrientes na terra, amém? E gera frutos para Deus. Glória a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca. Então, toda a palavra que sai da boca de Deus para os nossos corações, Ele espera um retorno. Glória a Deus. Ele espera um retorno. Esse retorno, ele vai vir de nós. Ele vai vir de mim, ele vai vir de você. Então, ele diz aqui, ó: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém? Quem enviou a palavra? Deus. Ele envia a palavra aos nossos corações, porque Ele espera um retorno. E o maior retorno que Deus espera do meu coração, do seu coração, o maior retorno é a fé. Amém? É a confiança nessa palavra, é a convicção nessa palavra. É para que eu e você, nós agarremos essa palavra e compreendamos. Amém? E é por isso que nós vamos voltar agora no primeiro versículo, que eu agarre essa palavra e eu compreenda, porque para que eu possa dar frutos para Deus, eu preciso compreender esta palavra. Amém? Glória a Deus. Agora entra a minha parte, entra a sua parte. E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Qual é a parte da pastora? Qual é a parte dos irmãos? Qual é a parte de cada vida que ouve a palavra de Deus? Provérbios capítulo 4, versículo 11, versículo 7, versículo 7, a palavra do Senhor diz o quê? Versículo 7, né? É o que nós lemos anteriormente. Olha só, a sabedoria é a coisa principal. Amém? A sabedoria é a coisa principal. Tem algumas bíblias que falam assim: a sabedoria, olha só, tem um preço alto. Tem um preço muito alto a sabedoria. Amém? A sabedoria é algo que é tudo que Deus quer de mim, é tudo que Deus quer de você, é tudo que Deus quer de nós, é tudo que Deus quer na terra. É a sabedoria dele para cada homem, para cada mulher, para cada vida, cada pessoa. Amém? Para quem ele envia a sua palavra. E a sabedoria, ela vem da palavra de Deus para mim e para você. A sabedoria, ela não vem de qualquer lugar, não. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, nós vamos ver um exemplo na Bíblia que você já conhece, né? Muitas pessoas aqui já conhecem, né? A palavra de Deus nos fala a respeito de Moisés, né? Moisés, para que ele pudesse chegar até a casa de Faraó e ser criado, ele chegar como um bebê na casa de Faraó, Deus deu sabedoria para uma mãe. Amém? A mãe dele, quem foi? Joquebede. Deus deu uma sabedoria que veio do alto, que veio de Deus. Deus não deu para nenhuma outra mãe ali, né? Ela agarrou essa sabedoria. Aliás, poderia ter sido uma outra mãe, sim. Porque ali tinha um povo, o povo de Deus. Deus queria tirar um libertador para Israel de dentro daquele povo. E agora ele usa uma mãe sábia. Uma mãe que buscou a sabedoria de Deus. Ela certamente ela orou, certamente ela estava em conexão com Deus. E a Bíblia diz que ela teve uma ideia. Porque quando nós estamos em conexão com Deus, nós temos a ideia certa. E a Bíblia diz que a ideia dela deu certo. O que aconteceu? Aquela criança não morreu, pelo contrário, foi cuidada pelo próprio inimigo do povo de Israel. Amém? Agora Moisés chega adulto, a fase adulta. E Moisés foi ensinado, teve todo o conhecimento do Egito. Moisés aprendeu muita coisa ali. Através daquele reino, né? Através daquele povo diferente do povo de Deus. Ele aprendeu muita coisa no mundo secular. Certo? Ele estava preparado? Ele estava preparado para construir, né? Ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele teve tanta sabedoria, tanto conhecimento humano
Ele poderia dizer assim: agora eu me acho, agora eu posso muito bem ser o líder de Israel. Mas a Bíblia diz que ele foi fazer sim isso. Ele tentou defender Israel. Ele tentou defender o povo dele. Ele começou a fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, mas ele fez da maneira errada. Por quê? Tudo porque a Bíblia diz que a sabedoria que vem de Deus, amém? A sabedoria que vem da palavra de Deus, do conhecimento de Deus para mim e para você, amém? Essa sabedoria, ela vem da palavra de Deus. Ele diz assim: a minha palavra. Ele comparou a palavra dele com uma chuva que cai sobre a terra, amém? Então, duas coisas ele fala aqui: a chuva que cai sobre a terra, que gera para ele um resultado. Ele diz que da mesma forma é a palavra dele, amém? E você quer saber de uma coisa? A palavra de Deus, ele compara com a chuva. Ele também quer dizer que a chuva, que é a palavra dele, ele compara com a palavra dele, amém? Assim a minha palavra cai também sobre a terra. A palavra de Deus cai também sobre a terra. Que terra é essa, pastora? O meu corpo. Porque onde é que está o teu espírito? Está no teu corpo. Onde é que está o Espírito de Deus? Está no teu corpo. O que é o teu corpo? É terra. Amém? A tua terra, a terra do teu corpo, ela vai voltar para a terra. O teu corpo vai voltar para a terra. Então ele diz assim: assim a minha palavra que sai da minha boca. A palavra de Deus sai de onde? Da boca dele. Tudo que Deus fala é lei. Amém? Glória a Deus. Tudo que Deus fala é lei. Eu estava ontem à noite, né? Eu estava ministrando para as mulheres e eu fiz uma pergunta anteriormente, até na semana, né? Eu fiz uma pergunta. E essa pergunta foi: quando é que a igreja do Senhor Jesus na terra, ela é de fato unida? Unida não, ela se torna uma. Porque o que é unido e pode se separar. Certo? Pode se separar. Se eu pegar essas duas, vamos supor que aqui essas duas peças aqui são ferro, né? Eu vou parafusar. Eu não quero só elas juntas. E juntas dá para separar. Eu quero parafusar elas. Essas duas peças. Vai dar também para separar. Entendeu? Dá para um dia separar. Mas se eu fundir essas duas peças, uma na outra, se eu derreter uma peça e a outra, né? Como o ferreiro faz, mete lá dentro do fogo, né? Junta essas duas peças. Entendeu? O que acontece? Uma vai se derreter, a outra também vai se juntar uma na outra e vai formar só uma peça. E é essa unidade que Deus procura com a igreja. Amém? Glória a Deus. E essa unidade, ela só vai ser formada em mim. Eu só vou conseguir me unir a Cristo dessa forma por causa da palavra dele. Amém? É a palavra de Deus que é o fogo. É nela que está o fogo. Amém? Quanto mais eu busco dela, eu vou me encontrar com o poder do Espírito. E o poder do Espírito Santo é o fogo que vai me juntar com Cristo e vai me tornar um com Ele. E ele diz isso em João capítulo 17, ele diz que esse é o maior poder na terra, é o maior ministério, é o maior chamado. Qual é o meu maior chamado, pastora? Se alguém aqui me perguntar qual é o meu maior chamado, pastora, teu maior chamado é se tornar um com Cristo. E eu mencionava onde, isso está no texto da ceia. Amém? O texto da ceia diz assim: examine o homem a si mesmo.